Graça e paz, meu nobre peregrino. Olha nós aqui mais uma vez no canal Caminho da Fé. Estamos indo para a Nova Jerusalém Celestial, amém? Meu nome é Limaria, eu sou uma simples, humilde missionária, né? Criamos esse canal para estar ajudando na missão integral, né? Porque fé e obra, ela anda junto, né? Não pode ter fé e não ter obra, né? Hoje nós estamos aqui ainda falando em Hebreus 11, mas antes da gente ir para a Galeria da Fé, vamos embora, inscrever no nosso canal pela fé, vamos dar o like pela fé e compartilhar também pela fé com parentes, irmãos, amigos, nos grupos, né? Quero agradecer os novos inscritos, aos irmãos que já estão desde o início. Deus recompense, abençoe, né? A todos. Também eu tenho a nossa cadernetinha de oração que eu oro por todos. Aí nos comentários, deixe seu nome, o nome da sua família, para eu colocar na caderneta da oração, ok? E também na descrição do vídeo embaixo eu coloco todos os assuntos que a gente fala naquele dia. Ontem não coloquei porque o YouTube não estava aceitando, sempre tem essas coisas. Verifique sua inscrição e verifique seu like, porque às vezes o YouTube não resiste, né? Mas enfim, mas nós estamos aqui para aprendermos juntos da palavra de Deus e guardarmos reserva, né? Os dias são maus, são tenebrosos e a gente tem que estar com reservas da parte de Deus para a gente suportar o que vem pela frente, né? Estamos ali nas Ilhas Canárias, ali com aquele vulcão em erupção, né? Com ameaças de ondas gigantes, mas isso tudo tem na Bíblia, né? Lá em Lucas diz que os homens desmaiarão por causa do bramido do mar. A Bíblia fala todas essas coisas e a gente tem que estar firme na rocha para não nos espantar e nem se escandalizar. Vamos falar agora de mais um personagem que está na Galeria da Fé. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Falta-me-ia o tempo. Isso foi o autor que escreveu. Contando de Gideão, de Baraque, que a gente falou ontem, e de Sansão, que a gente vai falar hoje, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Hoje nós iremos falar de Sansão. Eu peço que os irmãos peguem sua caderneta de anotações, pegue também o seu lápis de cor, que hoje nós vamos falar de Sansão, que está lá em Números 13. Número 13 fala sobre o nascimento de Sansão, que quando sua mãe, né, o anjo teve um encontro com sua mãe e o anjo falou, ela era estéril, o anjo falou a ela que ela ia dar à luz a um menino. Juízes 13:3. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. No 4, agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Então, o anjo, que ali nós vimos mais uma vez a teofania, Deus vindo para falar com o homem, provavelmente aquele anjo era Jesus, porque aqui no versículo 17, quando o pai de Sansão, Manoá, pergunta: qual é o teu nome? E para que, quando se cumprirá a tua palavra?
para que, quando se cumprir a tua palavra, honremos. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Quem é que diz esse nome? O meu nome é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Quem é que pode dizer esse nome assim? O meu nome é maravilhoso. Só Jesus. Aqui a gente viu até o fim do dia. Então a mãe de Sansão foi, disse a Manoá que um anjo tinha lhe aparecido e tinha feito promessa e que esse menino era especial. O plano de Deus já estava antes do menino nascer. Todos nós somos especiais, temos um plano, temos um projeto para ser realizado na terra. Ninguém veio assim caído de paraquedas nessa terra, não. Resta saber, perguntar a Deus qual é o seu plano para as nossas vidas. E o anjo disse a ela: olha, não pode comer nenhuma bebida forte, nem vinho, nem comer coisa imunda e não passar navalha nos cabelos, porque eu vou levantar esse menino para salvar o meu povo, né, que já está nas mãos dos filisteus. Mais uma vez Israel cai na mão dos filisteus, né? E como é que se diz? E o povo de Deus começou a chorar, clamar, e Deus mandou um libertador. Esse libertador era Sansão. No versículo 24, o menino cresceu, o menino nasceu, né, o 24. Depois esta mulher deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, no 25. E o Espírito do Senhor começou a ensiná-lo. O Espírito do Senhor começou a ensiná-lo. Ele foi treinado pelo pai e a mãe, ele foi crescendo, e a mãe e o pai foi dizendo a ele: não podemos cortar seu cabelo, não podemos dar bebida forte a você, nem vinho, e você não pode tocar, nem comer nada imundo. E além dos pais orientá-los, coisa boa é pai e mãe, o primeiro ministério é a família. O Espírito Santo começou a ensiná-lo em Maanedã, entre Zorá e Estarol. Então o menino começou, além de ter as instruções dos pais, começou a ser ensinado, né? Agora nós vamos ver no capítulo 14, Sansão falando com o pai e a mãe que queria casar com uma mulher, uma moça filisteia. Não é brincadeira, irmão, um negócio desse. Não é assim. Eu comento sobre a vida de Sansão com muito tremor e temor, porque para que a gente não ensine ou pregue ou faça um comentário cholo sobre a vida do servo de Deus. Se ele está na galeria da fé, é porque ele foi salvo e ele era um homem de fé, né? Nós não podemos tocar naquilo que nós não sabemos. Então, Sansão disse à mãe, né? Desceu Sansão no capítulo 14. Desceu Sansão a Tiná e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. No 2, ele volta para casa e disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher em Tiná das filhas dos filisteus, agora tomai para mim por mulher. Então aquilo foi uma facada no coração da mãe e do pai de Sansão. Por quê? Porque os filisteus eram inimigos. Eles adoravam Dagon, metade corpo de homem, metade corpo de peixe, cabeça de peixe. Então
eles deram uma facada no coração daqueles pais, né? E aqui já vai um dos erros. Perdeu a capacidade de ouvir, né? Porque os pais tinham falado com ele. No 3. Porém, seu pai e sua mãe responderam: não há mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulheres dos filhos daqueles incircuncisos. Mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agradou. Então, ele já começou a ter o primeiro erro, não ouvir o pai e a mãe. Vamos abrir lá em Provérbio 10. Eu vou deixar na descrição do vídeo, Provérbio 10, vocês vão anotando e também vão comentando. Eu vou dizer um negócio aqui, irmãos. Eu nunca vi um filho que recebe do pai e da mãe uma orientação para não namorar com aquela moça, com aquele rapaz e não casar, os pais estarem errados e ele está certo. Eu nunca vi. Então, ele já começou, perdeu a capacidade de ouvir. Então, 10, 17. O caminho para a vida é daqueles que guardam a correção, mas que abandona a repreensão erra. Então, Sansão recebeu uma missão, ele sabia que ele era especial. Ele tinha algo sobrenatural nele. Não era simplesmente pelo cabelo ser grande, mas Deus colocou o espírito dele dentro de Sansão. Ele foi separado para ser juiz, né? Passou por 20 anos sendo juiz. No tempo que os filisteus estavam massacrando Israel, foi destinado por Deus para salvar aquele povo do poder dos filisteus. E o Senhor tinha dado a seguinte ordenança: não coma coisa imunda, não beba vinho, nem bebida fortes, né? E nem corte o cabelo. Então, ele se viu, né, que tinha muita força, que foi o chamado antes do ventre da mãe. Ele foi chamado antes do ventre, porque o anjo anunciou à mãe dele que ele ia nascer para uma missão. Então ele se achou o cara. Então ele se achou o Todo-Poderoso. E é muito ruim quando a pessoa perde a capacidade de ouvir. Quando perde a capacidade de ouvir. Ele, por outro lado, não era submisso a Deus. Por quê? Vamos ver se ele era obediente a Deus. 1 Samuel, vamos abrir em 1 Samuel, 1 Samuel 15, quinze, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Então o Senhor só queria obediência. Sabe como é o alfabeto do peregrino?
obedecer, mesmo sem entender. O Senhor queria que ele tivesse obediência. Então, ele perdeu a capacidade de se submeter a Deus, porque quando a gente submete-se a Deus, a gente obedece. Fez a escolha errada no casamento, né? Então, este casamento já começou errado. Filha de filisteus, inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Quando ele desceu e falou com aquela mulher, vamos ver, no 6, primeiro, ele desonrou o pai e a mãe não queria, o pai não queria. Como é que você casa com a pessoa do mundo? É para passar luta, irmã. Irmã, tem que se orar para ver se Deus está no negócio, né? A gente tem que vigiar. A gente está na última volta do mundo que a gente está passando, e a gente não pode se dar o luxo em errar. Falar em errar, tem um ditado aí que um escritor, ele diz, como é que se diz? É inteligente quem aprende com os seus erros. Aí ele diz, é mais sábio quem aprende com os erros dos outros. Então, não temos o luxo de hoje estar errando. E ele desonrou seu pai e sua mãe quando fez uma escolha errada no casamento. 6. Então o Espírito do Senhor, que ele encontrou um leão no meio do caminho, possuiu dele de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito sem nada na mão. Mas nem seu pai nem sua mãe deu a saber, né? Deu a saber. E eles desceram, no verso 7, no 8 diz, olha aí, ele já quebra um princípio no versículo 8. Depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o fardo na mão e se foi andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai, a sua mãe, deu-lhes dele. E comeram, porém não lhe deu a saber que foram o mel do corpo do leão. Sansão, ele não honrava a Deus. Deus disse, não coma nada imundo. Porque ele foi pegar aquele mel do cadáver do leão e ainda deu a seus pais. Então não era submisso a Deus, não orava a Deus, ele não orava, irmão. Quem faz um casamento mal, quem faz uma escolha mal, você daí já vê que essa pessoa não ora. Não é uma pessoa de oração. Porque uma pessoa de oração, Deus já alerta. Uma pessoa que ora, aí já alerta. Aí quando se casa e o caldo engrossa, aí vai para as igrejas, abre campanha, vai por monte, vai chorar e não se reconhece que foi sua própria escolha. O que é que a Bíblia diz? De que se queixa o homem, se queixe de seus próprios pecados. E quando a gente escolhe fora da vontade de Deus, a gente peca. Falta de consideração, né? E falta de consagração. Ele deu, minha gente, o mel para o pai e a mãe comer. Coisa imunda, de um cadáver de um animal, né? Não levou a sério as advertências de Deus, então ele não estava nem aí. Ele brincou com um dom, com uma chamada que não era dele, que um dia ele teria que prestar conta. Isso a gente tem que aprender.
naquilo que Deus nos chamou, Ele capacitou, Ele nos enviou e Ele se responsabilizou por nós. Temos que levar com seriedade os dons ministeriais, os dons espirituais, dom de orar, de louvar, pregar a palavra. Cuidado, não é seu, não é seu. Não levar a sério as advertências de Deus, porque o anjo advertiu a mãe antes dele nascer que ela não podia nem comer porcaria, coisas imundas, nem beber vinho, nem bebidas fortes. Ela ainda ia engravidar dele quando recebeu. Sansão tornou-se, no final disso tudo, lá no final, como um palhaço para quem os filisteus, quem brinca, irmãos, com as coisas de Deus, quem brinca com o pecado. E hoje tem muitos crentes alisando cabeça de cão, tomando café da manhã com Satanás, lanchando com o diabo, pensando que nada vai acontecer e que ele é o forte e que ele não vai cair e que ele tem um Espírito Santo de Deus. Então vamos continuar. Então Sansão, no seu chá de casamento, no seu noivado, né, teve um enigma. Disse-lhe Sansão: eu vos proponho um enigma. Então ele propôs o enigma da coisa imunda, né? Dá-vos-eis 30 túnicas, e ele fez aquela aposta, aquele enigma. Mas se não podeis decifrá-lo, vos me dará 30 túnicas e 30 de linho e 30 mantos. Então, ele contou o enigma. No 16, a mulher de Sansão chorou diante dele. Então, ele já vai começar a passar, né, por situação difícil, porque a gente vê que Sansão tinha uma decadência, uma fraqueza na área sexual. Ele era um homem bonito, ele era um homem forte, e naquela época essas mulheres eram tudo doidas por este homem. E este homem não levou em consideração muitas coisas, vamos ver. E ela chorou, né, diante dele os 7 dias, porque é assim. Quando a pessoa se junta com gente do mundo, eles são falsos, são mentirosos, não temem a Deus, não temem. O temor do Senhor está naqueles que buscam o Senhor. Amém? E no 19, então, o Espírito Então, ela contou aos homens. Por ela atrair Sansão, o que aconteceu? Ela foi queimada viva, né? Ele foi, e porque soube que ela foi queimada viva, ele fez uma vingança. No capítulo 15, ele estava fora do projeto de Deus, minha gente. O projeto de Deus não era nada disso na vida de Sansão. Era que ele fosse um juiz, casasse com uma serva dele e que ele destruísse quem? Os filisteus. Mas Sansão deturpou a sua chamada, confiando muito em si, né? A palavra de Deus disse que a arrogância precede a queda, não é isso? Então o eu precede a queda, não é bem esse versículo, mas eu vou lembrar. Depois de alguns dias, durante a ceifa do trigo, Sansão levantou, levando um cabrito, foi visitar a mulher. Quando chegou lá, a mulher tinha sido morta, viva, queimada viva. E Sansão, no versículo 10,
né? Sansão primeiro, ele mata os filisteus, não é isso? Deixa eu ver aqui no versículo 2. E diz: por certo, pensava eu que de tudo odiavas, de modo que dei ao teu companheiro. Então, quando ele chegou lá, ela já estava casada com outra pessoa, né? Ele já foi traído, né? Porque ele fez uma má escolha, ele foi traído. Disse Sansão: desta feita tenho o direito de ficar quite com os filisteus, e de fato lhes farei mal. E ele pegou as raposas e tocou fogo na seara dos filisteus. E aí eles viram, esse foi quando eles acertaram o enigma, né? Agora, aqui no versículo 1 do capítulo 15 até o 9, foi quando eles foram para a casa da mulher de Sansão e mataram ela, queimaram ela viva. A força de Sansão, perguntou-lhe os homens de Judá: por que subisse contra nós? Respondeu ele: subimos para matar Sansão. Então, aqui no versículo 15, a gente vê a fúria dele. Achando uma queixada fresca de jumento, tomou com ela, feriu a 1000 homens. Então disse Sansão: com queixada de jumento fiz um montão ou dois, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. Então Sansão se vingou, né? Vamos agora para o versículo 16, capítulo 16. Agora, antes de abrir no 16, Efésios 6, capítulo 6, o livro de Efésios, capítulo 6. Sansão, ele brincou muito, brincou de 1 a 4. Olha, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espiritual, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se algum cuida que alguma coisa seja alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Foi isso que aconteceu. O rapaz Sansão foi repreendido pelos pais, com mansidão, ele não quis ouvir. Ele se julgou que era alguma coisa e ele se enganou a si mesmo no quarto. Mas prove cada um a sua própria obra. Terá glória só em si mesmo e não no outro. Então, a glória de Sansão era uma glória carnal. Ele estava agindo por conta própria, né? Então, 1 Timóteo 5:4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável a Deus diante
de Deus. Então, aqui nesse versículo, houve piedade da parte dos pais de Sansão, orientando ele no caminho, mas ele não quis ouvir. E então disse, se ele tivesse ouvido, isso é bom aos olhos e agradável diante de Deus. Um bom filho, irmãos. Um bom filho, uma boa filha, que ouve, né? E aí vai se encaminhando a decadência de Sansão, né? Porque ele desprezou a vontade de Deus. Aqui está uma atitude extremamente perigosa. Ele desprezou a vontade de Deus. Eu me lembrei agora, a soberba precede a queda. Ele não quis saber da vontade de Deus, arranjou uma noiva que não tinha nada a ver. A noiva traiu 2 vezes, traiu, confessando o enigma. A noiva casou-se com outra pessoa. Depois ele fez o zazeiro naquelas raposas, pecando contra a natureza, que eram os animais, comeu mel de cadáver, de coisa imunda. Então ele andou segundo os seus próprios pensamentos. E essa atitude é perigosa. Brincou com o inimigo. Ele brincou. Quando foi? Agora. Sansão e Dalila, no capítulo 16. Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta. Uma prostituta, irmão. Ele tinha problema sexual seríssimo. Meu amado, minha amada, se você está com um problema sexual e você não quer contar a ninguém, conte a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que é melhor arrancar um olho, entrar no céu, cego de um olho, do que os 2 no inferno. Quer dizer o que é isso? Evite estar em rede social, vendo sites pornográficos. Evite estar com pessoas completamente carnal. Se é mulher, se vista de uma maneira que não mostre sensualidade para ninguém. É independente de usos e costumes. Tem pessoas que não podem dar vacilo à sua carne. Então pense, irmãos, somos peregrinos. E esse rapaz aqui tinha problema sexual. Ele tinha problema. Ele não podia ver uma mulher, ele viu uma prostituta. E entrou para passar a noite com essa prostituta. Foi dito aos gazitas, Sansão está aqui. Então o cercaram toda a noite e esperaram de emboscada à porta da cidade. E toda a noite ficaram em silêncio, dizendo, esperamos até o amanhecer, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade com ambas os umbrais e juntamente com as trancas as arrancou, pondo sobre os seus ombros, levou para cima até o gume do monte que estava defronte de Hebrom. Olha aqui, ele